Opa, beleza? Eu vou tentar aqui dar uma repassada como funciona para os slicer e mostrar as ferramentas, tudo. Bom, você vai ter que adicionar sua máquina aqui, né? Em Configuration Wizard, se você vir aqui em Others Verdons aqui, você vai ter Creality. E aí ela vai te dar as máquinas da Creality. A sua é Ender 3 S1, né? Então você vai adicionar ela. Se você for para o próximo, tem como você adicionar máquina, é, tipo máquina caseira e tal, né? Não é o caso. Você vai escolher aqui o tipo de filamento. Eu deixo tudo aqui, ou pega só os da Creality mesmo. Creality Ender 3 S1, tá vendo? É, Aí ele vai procurar update e coisa que tiver na sua máquina. Eu deixo no Expert Mode para aparecer todas as ferramentas, por mais que às vezes não use todas, tá? E vamos lá. Deixa eu, ó, Vamos fingir aqui então que a gente está com a sua Ender 3 S1. Você vai fazer com PLA e vai usar camada de 02, que é o mais padrão. Provavelmente ela vai vir assim para você. Primeiro, aqui você vai ver que tem três abas principais, que são as configurações da máquina, configuração do filamento e a configuração da impressão em si. E aqui é onde você põe o modelo, né? Deixa eu pôr o modelo aqui só para a gente ter um parâmetro. Eita. Ah, já tem alguns aqui. Vamos fingir que esses cubinhos aqui, esses cubinhos, puta aí foi foda. Esses prismas aqui, que são na verdade encaixes que eu estou usando na minha peça, são a peça que você vai usar. Em Print Settings aqui, ó, você tem a parte no General. Você vai ter o tamanho da sua máquina, né? Aqui, ó, 210, 220, 270. Ele costuma deixar uma margem de um pouquinho a menos só para não dar ruim, para não exceder o limite da máquina e não ter perigo de esbarrar em nada. É, Você está usando o Marlin como base da sua impressora, né? Então aqui não tem que mexer. O Custom G-Code ele já vem com aqui opções meio que de arranque da impressora. Ela vai fazer essa rotina antes de começar a imprimir e depois que acaba isso aqui. Não sei exatamente como está configurado isso, mas provavelmente tá certo. Machines Limits, isso aqui já é também outra coisa da parte bem expert aí, né? Você não vai mexer nisso aqui por enquanto, cara. Isso aqui é refinar, é coisa assim de refinar depois de muito tempo. Extruder, aqui ó, seu bico é 0,4. Isso aqui são os limites máximo e mínimo que você vai ter de altura de camada, que ela vai respeitar. Pode deixar assim. Aqui ó, isso aqui é interessante. Retração. Aqui é a região que você vai controlar os fiapos da sua máquina. Aqui já está 0,8, 30 e 30, né? São os mais importantes. Se você vê que dependendo algumas peças, elas acabam esbarrando na camada de baixo. E aí o Z-Lift, ele levanta o bico um pouquinho durante o travel, o movimento da máquina, e abaixa, para evitar de esbarrar na peça. Eu uso em peças grandes tudo isso aqui. Em peças com detalhe, isso aqui atrapalha, tá? Mas aí você mantém isso aqui. Você vê que está dando muito fiapo, às vezes precisa aumentar ou a distância de retração ou a velocidade, tá? Mas por enquanto, até acertar, você vai deixar assim. Aí aqui não tem nada, né? Isso aqui é só as coisas que tem as dependências dos perfis, né? E aí vamos lá, Filament Settings. O padrão de filamento é 1,75 mm. Aqui, ó, o multiplicador de extrusão está usando 1,05, que quer dizer que ele está 105% do que está configurado para mandar de material. Então, ou seja, ele está extrusando um pouquinho mais de material, 5% a mais do que o passo padrão da máquina. Dependendo do caso, às vezes precisa diminuir ou aumentar isso aqui. Mas aqui é um bom ponto de partida. Essa aqui é a densidade do filamento, esse aqui é o peso do quilo do filamento. Temperatura. É comum usar a temperatura da primeira camada um pouco mais alta para ele ter mais viscosidade e aderir melhor, e depois mais baixa.
Esses dois valores aqui estão legais, ó, 210 para a primeira camada e para a impressão 205. Eu uso 205 90% dos PLA que eu tenho aqui. E a mesa 60 graus. Refrigeração. Aqui, como a gente está trabalhando com PLA, o PLA vamos pôr que ele gosta de refrigeração, tá? Então você vai deixar ela sempre ativa aqui e pode deixar ela no máximo, porque o PLA quanto mais refrigeração melhor, então você pode deixar no 100%. Isso aqui é refrigeração em breeding, que são regiões onde você não tem sustentação na peça. Isso também vai manter 100%. Em alguns outros materiais precisa diminuir isso. Ó, aqui ele está desativado para a primeira camada. Eu colocaria a partir de, sei lá, da terceira camada para ativar o fan, para ele não interferir na sua adesão da primeira camada, tá? Aqui é caso de peça pequena para você ativar quando você ativa esse Enable Auto Cooling. O que isso aqui faz? Ele dá um tempo para você fazer a camada. Se ele está fazendo essa camada com um tempo maior do que esse estimado, ele automaticamente reduz a velocidade para você não passar em cima da camada de baixo enquanto ela ainda está quente, tá? Por enquanto deixa desativado isso aqui, que isso aqui só vai atrapalhar e te dar confusão. Aí aqui ó, Filament Type é um PLA, máximo volumetric, isso é padrão 15, que é do próprio material. Isso aqui você não usa, porque é só se não me engano, quando tem mais de uma cabeça de impressão. Isso aqui também. Aqui também não tem muito o que mexer, nem aqui, nem aqui, beleza. Matamos a parte de filamento. Agora vamos onde o bicho pega, Breeding Settings. Aqui tem muita opção. A gente está trabalhando com a altura de primeira camada de 0,2 e de camada 0,2. Eu estou tendo boa experiência usando primeira camada 0,2. Era muito comum antigamente você usar 0,3 aqui, tá? Mas eu acho que conforme foi melhorando a precisão das máquinas e a qualidade da mesa de impressão, deu para reduzir isso e ter uma camada mais uniforme. Perímetros. Eu aconselho você usar 3 mesmo, porque ele vai deixar sua peça bem bonitinha, não é exagerado de paredes e não é pouco. Aqui ela vai estar uma resistência boa, uma qualidade de visual boa. Camadas sólidas. Você pode deixar 5, 4, pode aumentar 5 aqui. Isso aqui vai variar muito de acordo com o seu preenchimento, mas 5, 5 aqui costuma ficar bom. Aqui na qualidade, ó, na parte de qualidade, esse Ensure Vertical Thickness é um negócio que causa muito problema nas impressões. Você vai desativar ele, tá? E aqui você pode deixar ativo esse Detect Breeding Perimeters. Pode deixar esses dois ativos e só desativa esse carinha aqui. Aqui no Advanced, sim, é a costura. A costura é o ponto onde existe a mudança de camada, de altura de camada. Tipo, ele fez a volta, aí quando ele vai para a próxima camada, é nesse ponto que ele vai pôr. Pode deixar ou alinhado ou hair. Deixa alinhado por enquanto, que isso aqui tem muita opção. Que ele vai deixar elas alinhadinhas aqui, ó. Deixa eu excluir aqui alguns. Só pra... Ó, quando você fatia e vem aqui, ó, em shawl seams, que são as costuras. Tá vendo essa linha branca, ó? Ele tá colocando alinhadinho para ela mudar aqui. Existe a opção de deixar espalhado tudo, mas fica muito feio. É melhor deixar alinhado num ponto que é um lugar onde você precisa lixar ou precisa falar assim, não, bom, aqui não tem problema. Aí você põe aqui. Deixa eu pôr um outro modelo que fica melhor. Deixa eu adicionar aqui o moaizinho. O moai vai ser legal pra mostrar isso. Ó, quando você fatia ele, tá vendo, ó? Aqui no alinhado, ele meio que escondeu a costura no nariz, aqui na orelha e aqui do lado. O que acontece? Isso aqui vai ficar visível se a sua peça fica de frente, certo? Ele vai ficar visível. Não é legal ficar assim. Seria muito melhor se ele tivesse aqui atrás. Por mais que não tenha onde esconder, seria melhor que ele ficasse aqui atrás. Então dá pra você pôr hair, que seria jogar ela para trás. Aí tá vendo aqui, ó, não tem mais nenhuma linha branca. Por quê? Porque ela ficou aqui tudo aqui atrás, ó. Então ela vai fazer a mudança de costura aqui. Isso aqui vai ficar marcado, tá?
Nos seus casos de polígono, ele vai sempre pôr em alguma aresta, mas só para você entender, tá? Ó, bridging são essas regiões que são azuis, tá vendo? São regiões onde teoricamente você não tem sustentação ou tem um ângulo é, muito alto. Então por isso que precisa configurar o bridging bem da máquina. Mas isso aqui também é outra coisa que, cara, tem que, tem que testar. É bem trabalhoso de acertar um bom valor. Os padrão da máquina costuma ser o suficiente. Aqui são a densidade de enfio do preenchimento. O tipo de enfio, eu gosto muito do enfio giroide, tá? Porque o que, que ele muda? O giroide ele dá esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Ele faz essas linhas assim. E qual que é a vantagem dele? As camadas não se esbarram umas nas outras. E ele tem distribuição de força tridimensional. Então ele consegue preservar a qualidade visual e mecânica muito bem. Então eu gosto do giroide. Não mexo nesses outros valores aqui, pode deixar assim. Nada daqui eu mexo, pode deixar padrão. Skirting Brim. Skirt é a linha que faz em volta da impressão antes dela começar, tá vendo? Que é meio que uma purga, né? Para você ter uma ideia da região que ela vai imprimir e para ele deixar homogêneo o fluxo de filamento antes de começar a imprimir mesmo, para não ter falhas aqui na primeira camada. Então, eu gosto de deixar dois loopings, né? Aqui layer 8, 1. Eu costumo deixar um pouco mais distante da peça. Então aqui, ó, são duas voltas a 5 milímetros de distância da peça e vai ter só uma altura de camada, tá? Então quando eu mandar imprimir, ó, antes estava com uma só. Ó, agora está com duas, tá vendo? Tá com duas linhas. Isso é bom para você ver que se elas estiverem unido bem, você já consegue saber se sua camada tá boa ou não. Quando elas ficam meio separadinhas, você sabe que sua primeira camada já está alta, você já nem continua a impressão, sabe? Macetinha. Configuração de suporte, cara, aqui é outra coisa que é chata. Só para você ter uma ideia, ó, ponto 15, eu costumo deixar ponto 1. Só que esse ponto 1, isso aqui é a distância que o suporte vai estar na sua peça. Esse ponto 1, ele é tão baixo que tipo, ele é bom porque ele vai estar o mais próximo possível da sua peça, ele é ruim porque ele acaba às vezes fundindo com a sua peça. Então, pode deixar ponto 15 para você não sofrer, cara, se você precisar usar suporte. É, eu gosto de deixar a camada de topo para ele fazer uma caminha na peça também. Deixa eu ver, ó, eu acho que agora ele vai gerar suporte. Ó, tá vendo? Gerou aqui, ó. Suporte são esses troços verdes aqui, tá? Tá vendo que ele cria as linhas aqui, né? Ele fez uma cama embaixo para ela ter uma base de sustentação, né? Então ele tem uma base de sustentação aqui para o suporte. E aqui, ó, tá vendo esse verde escuro? Isso aqui ele faz um negócio mais sólido para peça, pro queixo do boneco também não ficar só sustentado por essas linhas aqui. Então ele faz uma caminha. Isso ajuda também a ter qualidade, tá? Essa peça é uma peça que não se usa suportes, tá? Por mais que ela tenha umas regiões azulzinhas aqui, a gente sabe que ela não usa. Ela foi feita para não se usar suportes. Só estou mostrando aqui como seria, tá? Eu vou desativar aqui e deixar assim. Velocidades. Cara, velocidade é um troço muito assim. Ah, você quer mais qualidade, você reduz velocidade, você quer melhorar tempo, você aumenta. Eu costumo deixar a sua Direct Drive, tá? O que acontece com máquinas Direct Drive? Ela geralmente tem uma inércia maior por causa do peso do carrinho. Então, quanto mais velocidade, mais chance ela tem de vibrar a estrutura e criar ressonância na peça. Para início de conversa aqui, né, para a gente só ter uma noção, eu acredito que se você deixar aqui 40, aqui 30, 25 não é muito baixo, não precisa. 30 é aqui, pode deixar 45 aqui se quiser. 50. Se deixar essa velocidade aqui tá ótimo, tá? O travel, se você sentir que ela tá gritando muito nas horas que ela se move, né? Você pode abaixar. O padrão é 150. Velocidade de primeira camada, 20. 20 é uma velocidade segura.
Eu uso 30 porque a minha já está bem configurada. Se você quiser usar 20 ou 25 por garantia, isso vai ajudar na adesão da primeira camada e de você não ter problema dela descolar, tá? Aí aqui o resto você não vai mexer em nada. Você não tem mais de uma extrusora, então você não mexe em nada aqui. Advanced, vamos lá. Aqui são as larguras da sua camada, tá? Eu aconselho você manter do jeito que está aqui, que está ótimo. Ela vai fazer ó, a primeira camada com 0,42, os perímetros com 0,44 milímetros. O perímetro externo ele vai refinar e usar 0,42. Camada de topo, para ela ficar bem lisinha, com bom acabamento, ele vai usar 0,4 milímetros, que é a espessura do bico. Então esses valores aqui tá legal para parte estética, parte mecânica, tudo. Pode deixar assim. Aqui ó, o Bridge Flow Rate é o que eu falei para você, que isso aqui vai muito de feeling, de você ver se a peça está precisando, está extrusando demais ou não. Isso aqui é muita análise, tá? Isso aqui você vai ver conforme for imprimindo, for aparecendo problema. Mantenha assim por enquanto. O meu atualmente, só que minha máquina é diferente da sua, que fique claro. Mas eu uso, se não me engano, 0,93. Isso aqui, overlap, é o tanto que o, o bico vai passar da parede para ele juntar a peça. Deixa eu tentar explicar aqui, ó. Vai ser o tanto que ele, por exemplo, aqui, ó, que ele vai entrar na parede para ele garantir que isso aqui vai colar, entendeu? Então, ela tá com uns 23%. Na minha tá bom esse valor, tá? O que acontece? Deixa eu adicionar uma outra geometria aqui. Se você clicar com o botão direito em cima da mesa, você consegue adicionar geometrias diferentes, ó, tá? Que tem no próprio Cura. O que acontece, ó? Quando o seu outline overlap tá grande e você tem, tipo, você tá com o seu fluxo aqui, né? Só multiplicador de extrusão, você sabe que está bem calibrado. Se você vê que aqui nesses cantos aqui formam uns negocinho grosso, uns excessos de material, ele propositalmente ele vai avançar um pouquinho mais, tá vendo? Ó? Isso aqui ele avança 23% a mais só para encostar melhor nessa parede, para ela fechar essa costura e ficar bonitinho fechado, para não ficar um vão, né? Porque aqui no software a gente vê como um vão, mas na hora que ele está imprimindo, isso aqui vai ser preenchido. Esse excesso que está aqui, ele pode ser, se tiver demais, ele vai ficar um carocinho. E aí você acaba diminuindo, aumentando aqui. Eu acho que você não vai precisar mexer nisso, né? Nossa, eu fiquei muito tempo explicando isso. O resto aqui, não mexo, não sei nem o que faz essas coisas aqui, porque não tem utilidade prática. Aqui também não tem nada para fazer, nem aqui. Bom, é isso. Aqui a gente já está com todas as ferramentas do software. Foi 18 minutos explicando. Sobre interface de movimentação aqui. Como que eu vou mexer com a peça? Se você clicar na peça e arrastar, você vai pôr ela nos lugares, né? Aí você tem a opção de ajustar ela aqui, ó, tá vendo? Arranje. Se você apertar A ou clicar aqui, ele vai arranjar as peças, se tiver mais de uma maneira que ela fique perto do centro, porque é interessante imprimir no centro, né? O centro é a região que termicamente está melhor distribuído a, a temperatura, é a região onde... Porque assim, se você pega uma mesa que está um pouquinho desnivelada, às vezes ela está um pouquinho alta nessa borda, aqui vai ser o meio, a região onde ele menos sofre interferência de desnível de mesa também. Se você tivesse uma peça só, ele ia colocar exatamente no meio. Mas se você tem mais de uma, ele vai colocar elas próximas do meio aqui. Essa é uma ferramenta útil. Se você quiser excluir, você pode apertar deletar ou clicar aqui. Aqui é para adicionar modelo, né, manualmente. Aqui para tirar também. Você consegue fazer os dois. Você consegue copiar o sólido e colar ele. Isso aqui é um recurso útil. Eu tenho vários sólidos aqui que eu quero encher a mesa deles aqui. Vamos supor. Você consegue clicar com o botão direito, você pode fazer assim, ó. Quero pôr o máximo possível, fill bed distance. Tá vendo? Ele lota a mesa com o máximo de distância que dá pra pôr. Inclusive ele nem pôs uma. Agora foi. Tá vendo? Eu tive que rearranjar. Aí ele lota o tanto que tem.
Vamos supor que você quer pôr duas, três instâncias, você não quer ficar copiando e colando. Você tem a opção de vir aqui, clicar o botão direito, Set Number of Instances. Ah, quero que tenha 4 peças na mesa. Coloca aqui, ele vai copiar 4. Só que tá vendo que elas se sobrepõem? Por isso que você vai sempre dar esse arranjo aqui, ó, tá vendo? Aí ele arranjou de um jeito bonitinho, delas espaçadas. Essa é uma ferramenta legal. Para mover, se você quer mover ele sem ficar tudo perdido assim na mesa, com mais precisão, você pode clicar aqui ou apertar M que é o atalho e você pode mexer ele só em um eixo. Aqui eu só mexo no X, só no Y, só no Z, entendeu? É um jeito de movimentar. Você consegue escalar a peça aqui, mexer na escala dela, manualmente, né? Aqui eu não sei porque que ele está puxando todos os sólidos. Acho que devia estar tudo selecionado. Ah, tá, eu sei por quê. Como essas instâncias são todas dependentes da primeira, quando eu mexo em uma, eu mexo em todas, tá? Mas se você adiciona individualmente as peças, isso não acontece. Bom, enfim. Você consegue rotacionar a peça também. Se você quiser que ela rotacione, você consegue rotacionar. Aí fala, putz, essa peça aqui caiu meio do jeito tosco e eu não estou conseguindo. Peças orgânicas geralmente são muito difíceis de acertar ela na mesa. Por exemplo, vamos pôr aqui o Moai. Eu adicionei ele na galeria, por isso que eu tenho aqui, não vai estar nativamente no seu software, tá? Ó, o Moai caiu deitado. Se você for girar ele, talvez ele acabe inclinando ainda. O que você tem a opção? Se você apertar F, que é aqui, ó, tá vendo? Place on Face, você pode selecionar a face que você quer que fique na mesa. No caso, a mais interessante é essa aqui, né? Então clica aqui, tá, ele foi para ela. Aperto o S que ele sai da ferramenta, dou um arranjo aqui para ficar no meio. Você pode cortar o sólido, se você quiser, e dividir ele em duas partes, por exemplo, ou deixar só uma parte dele, ou a de cima ou a de baixo, inteira e a outra ele deleta, né? Isso aqui é um negócio para você falar assim, ah, eu quero por suporte, por exemplo, aqui. Eu consigo ou por ângulo adicionar suporte, que é essa região aqui que ele fica pintado. Caramba, tô falando tanto que minha garganta tá coçando. Tá vendo? Essa região que tá meio roxinha, é a região onde ele vai por suporte. Isso aqui ele põe de acordo com o ângulo que ele está em relação à mesa, tá? Geralmente 35% ele começa a ter problema de overhang. É o que eu falei, ó. Nessa peça ele acusa, mas não precisa por suporte, tá? Mas vamos por, ah, eu quero realmente reforçar essa parte. Você pode dar enforce aqui. Aí ele pintou, tá vendo? Mudou um pouquinho o tom. Essa região, se você vir aqui, ó, em supports e colocar for support in force only, ele vai por suporte onde nessas regiões está selecionado. Fatiei, tá vendo? Ele pôs nas regiões selecionadas. Ó, aqui você previsualiza o fatiamento e aqui você previsualiza a peça. Tá? Fala, não, eu acho que aqui no nariz, por exemplo, é uma região muito pequena. Eu não gostei desse jeito aqui. Eu vou remover a seleção. Você tem a opção de ter o pincel à mão livre aqui, ó. Usa o esfera que ele vai ser o melhor, tá? O brush, tá vendo? Que seria tipo o pincel. E aqui é o tamanho dele, tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir. Vamos falar assim, ó, eu quero pôr só no queixo. Eu venho aqui, com o botão esquerdo eu seleciono. Tá vendo? Oh, putz, não quero... passei demais. Aí com o botão direito, se você colocar aqui, ó, ele vai ficar vermelho. Ele não vai pôr suporte onde está vermelho, só vai pôr onde está azul. Tá vendo? Se eu pôr aqui, ó, fatiei, tá vendo? Ah, ele não pôs aqui na orelha, não pôs no nariz, só pôs no queixo na região que está pintado. Beleza? É basicamente isso. E aqui é a parte se você quiser guiar a linha da emenda,
que é o Sims lá. O Cyan, sei lá como fala. Ele naturalmente faz esse percurso aqui, né? Mas você pode é, colocar isso. Deixa eu só diminuir o tamanho do. Aqui, ó. Se você quiser, você pode tipo, eu quero esconder ele atrás das orelhas, que ele fica aqui no meio. Se ele não tiver ligação, o software mesmo vai mandar, tá? Mas eu quero, por exemplo, que ele faça isso aqui, ó. E depois eu quero que ele venha descendo em zigue-zague, sei lá por quê. Se eu mandar fazer isso, ó, a costura seguiu o padrão que eu fiz, tá vendo? Serve para peça orgânica isso aqui se você precisa esconder uma emenda, se você tem muito apreço pelo visual. Uso pouco isso aqui, tá? Usa bem pouco. Geralmente só aqui, quando você deixa hair, já esconde bem. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui quando você clica o botão direito, você consegue mudar também. Você consegue adicionar partes, modificadores. Você consegue variar em fio e layer sem mexer aqui para ter só, tipo, vamos supor, você tem duas peças, né? Ó, tem duas peças aqui, tá? Aí vamos supor, eu quero que essa aqui, ó, eu vim aqui em fio, tá? Ó, tá vendo? Aí apareceu aqui a variação. Tem a variação do suporte pintado, da costura pintada e do enfio aqui. Eu vou querer que esse cara aqui, em vez de ser giroide, eu vou pôr honeycomb. E vou deixar com 5% de preenchimento. Beleza. Agora, esse cara aqui, eu quero variar o enfio dele para que seja... 0% vai ficar ruim de ver. 20% estilo estrela. Ele vai fatiar esses dois caras aqui, agora vão ter parâmetros diferentes na fatiação, no fatiamento. Fatiação é feia. Ó, tá vendo? Aqui ele fez um favo de mel grande, porque o preenchimento está baixo. E aqui ele fez o estilo estrela que fala com bem mais volume, porque ele está com mais preenchimento. Beleza? Você consegue variar até a altura de camadas de um para outro. Eu não aconselho você ficar mudando camada, tipo, fazer esse aqui com 0,02, esse aqui com 0,15, por exemplo. Porque acontece às vezes do, do bico bater, esbarrar, do carrinho em si, na verdade, acabar esbarrando numa peça e na outra. Evita mudar a altura de camada de uma peça para outra. Mas você consegue também fazer outras coisas interessantes, como por exemplo, aumentar ou diminuir a quantidade de camada sólida que tem no topo e na base, aumentar ou diminuir o tanto de perímetro. Aqui tem um monte, cara, isso aqui é ficar fuçando, tá? Tem um monte de opção. Tem esse negócio que chama Fuzz Skin, que ele serve pra deixar só peça felpuda. Não sei como falar isso direito, mas... Cadê? Aqui, ó. Tá no... Tá. Outside also. Ó que bizarro. Ele deixa a peça com efeito como se ela tivesse com um pelinho. Ela fica áspera. Isso aqui é um feature, né, do software. Eu acho que você nunca vai usar, pra falar a verdade. A galera que faz, às vezes, dependendo de algum tipo de peça e tal, por exemplo, um cabo, alguma coisa que precisa ser áspero, dá pra usar isso aqui, em vez de deixar ele liso. Ou às vezes até um objeto de decoração que seja tipo peludinho, pra imitar um pelo, né? Que fuzzy, se não me engano, é tipo fofinho, felpudo, alguma coisa assim. Mas acho que é isso, cara. Aqui você consegue fazer essas edições diretas, né? Clicando na peça. Verdade, escala. Você não precisa só. Caramba! Eu pus pra escalar com o tamanho que tá a mesa. Você não precisa só vir aqui manualmente e mexer na escala, tá? Quando você clica no sólido, você tem a opção de, além de alterar as posições dele manualmente, que é um negócio que quase ninguém faz, você pode alterar a escala. Tipo, eu quero que ele tenha 200% do tamanho. Você pode usar a escala uniforme. Para alguns sólidos, às vezes você desativa isso aqui. E aí, tipo, eu quero que aqui seja 100%. Ele vai ficar fininho. Inclusive, ficou bem da hora, assim.
E você pode mudar tanto em porcentagem quanto em medida. É... Calma aí, deixa eu travar. Ó, tipo, eu vou querer que ele tenha, por exemplo, aqui no Z, ó. Eu quero que ele tenha 10 centímetros de altura. Então, eu consigo setar ele para aumentar, tá vendo? Por aqui. Só clicar na peça, ó. Ah, esse outro aqui tá com 6 centímetros de altura, tá vendo? Esse aqui tá com 10. Você também consegue alterar rapidamente aqui o enfio, o preenchimento que você quer. Só que, ó, quando você adiciona eles aqui, o que tá aqui não vai te interferir, tá? Então aí às vezes você tem que falar assim, putz, eu não quero que fique esses bagulho aqui. Excluir, beleza. O brim é um contorno que ele faz em volta da peça para aumentar a superfície de contato dele com a base. Isso aqui ajuda a evitar empenamento em caso de ABS, ou em caso de peça pequena, ajuda ela a não descolar da mesa também. Então o brim é interessante em algumas situações. Nos seus sólidos aí eu acho que não vai fazer diferença, tá? Aqui você consegue também mudar o perfil, se você já está com os perfis certinho, né, de cada um. Você pode ter várias máquinas, né, que nem, no meu caso eu tenho a Antares e a CR10 Smart. Eu estava configurado ela também para outro tamanho de bico. É isso, cara. Aqui, tá. E depois que você fatia, você tem aqui, você consegue ver os tempos e a quantidade de material que usa em cada parte, ó, o perímetro, tudo. E aí você consegue até visualizá-las individualmente. Por exemplo, ó, se eu clico aqui, ele some com o perímetro externo. Agora você está vendo só o perímetro interno. Ó, tá vendo? Ele some com ela. Você tá, às vezes dependendo da análise que você precisa fazer, você, por exemplo, putz, eu quero olhar aqui dentro da peça direita. Deixa eu tirar então internal enfio. Aí ele some com o enfio aqui. Isso aqui é só ferramenta de visualização, para você ver como que ela tá? Isso aqui é a camada sólida que ele faz, tá? É normal aparecer um pouquinho disso aqui, que é de acordo com o que você configura em camadas de topo e de base, tá? É, mas aqui você só vai conseguir sumir ou fazer eles aparecerem. Aqui tá para aparecer as costuras. Você consegue ver outras coisas também, tá? Ó, aqui se você tem análise de altura de camada, como ela não teve alteração na altura de camada, ele ficou todo azul que é 0,2, né? Você consegue ver variação de várias partes, ó, speed, velocidade que ele vai trabalhar nas regiões, ó. A maior parte, ó, como aqui é parte de fora, eu setei lá 30 milímetros por segundo. Então ele está na casa dos 30 milímetros por segundo, tá vendo? Dentro, ó, tá vermelho, que ele está fazendo a 50. Os perímetros internos, ele está fazendo a 45, por isso que ele está laranja. Entendeu? Ó, aqui é região de bridging, ele reduz a velocidade para uns 20 e pouquinho, tá vendo? Ele faz essas variações para conseguir compensar, ó, camada de topo, ele reduz velocidade, para ele conseguir ajustar para não ter superaquecimento e tal. Aqui é a velocidade do fã, ó, tá vendo? Ó? Ele está desligado nas primeiras camadas. Ó, se você clicar com a bolinha do mouse, você mexe a peça em si. Se você clica com o botão esquerdo nela, você gira, tá? Ó, tá vendo? Ó? As três primeiras camadas, ele está fazendo com o fã desligado. Depois ele liga ele no 100%, tá vendo? Ó, temperatura. Ó, de novo. A primeira camada, ele está fazendo a 210 graus Celsius. Lembra que eu colocou aqui, ó? Opa, aqui. 210. O resto ele faz a 205. Opa. Ó, tá vendo? Eu cliquei sem querer, foi pro sólido, mas a peça já está fatiada. Então eu clico aqui. Ó, esse aqui é volumetric flow, né? Para você saber a taxa volumétrica. Não é tão interessante. Isso aqui é se você tem mais de uma extrusora. Isso aqui também se você pintou as partes quando coisa. Geralmente você vai usar aqui, ó, feature type para você saber as ferramentas de cada um, né? Skirting brim, é verdinho, bridging azul, camada de topo é vermelhinho, enfio sólido é roxo, tá vendo?
E aqui você consegue ver coisas que nem, por exemplo, travel. Ó, isso aqui é a movimentação que sua cabeça vai fazer, ó. Ó, ela vem aqui, faz uma purga, ele faz esse caminho e começa a imprimir. E você consegue acompanhar todo o caminho que ele faz, ó, tá vendo? De regiões onde ele não está imprimindo, né? Lógico, porque a região que ele está imprimindo você já está vendo no sólido. Então aqui você vê o trajeto que o seu bico está fazendo. Quando tá com um problema de fiapo, você pode ver que provavelmente aqui vai ficar umas linhas, uns fiapinhos. E aí você corrige aqui no extruder aqui, ó, é, a configuração de retração. Deixa eu ver. Ó, aqui tem uns pontos de retração para você saber onde ele está retraindo ou não. Mas isso aqui, cara, é coisa de análise. Geralmente o que você vai acabar marcando aqui só é os sims mesmo. E eu acho que é isso, cara. Nossa, 35 minutos. Aqui tem uma videoaula pra você. Ó, ele dá o tempo total aqui e aqui, ó, tá vendo? Ó? Quantidade de filamento usado, 49 gramas. A metragem 16 metros. O custo, né, dele, se você põe lá. Tempo estimado de impressão 4 horas e 18 minutos. E aí você exporta o G-Code normal e põe para imprimir. Fechou? Cara, espero que isso tenha ajudado. Eu acho que deu para passar muita coisa aqui e é bom que vai ficar registrado para você consultar. Lógico que se você precisar também perguntar, você me pergunta. Fechou? Forte abraço.